noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com bastante alegria que aqui nós nos encontramos uma vez mais para falar um pouquinho sobre a doutrina de Jesus, falar sobre a doutrina espírita, que tanto bem nos faz. A mensagem de hoje do livro Fonte Viva, essa é uma edição mais antiga, é o capítulo 21, que tem como título Maioridade. E essa mensagem foi psicografada pelo Chico Xavier, ditado por Emmanuel, seu mentor, que foi buscar inspiração na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: o maior é abençoado pelo menor. Nessa frase de Paulo já está mais ou menos implícito o que ele queria dizer do maior abençoando o menor, né? De tudo aquilo que as pessoas mais qualificadas, vamos dizer assim, que já se qualificaram pela vida, têm o compromisso de fazer pelos irmãos menos esclarecidos, menos qualificados em determinadas áreas, né? Mas vamos lá. Ele começa a sua explicação, sua análise sobre essa mensagem de Paulo da seguinte forma: em todas as atividades da vida há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. É interessante que aqui ele fala em todas as atividades, não fala simplesmente em termos de família, de determinada situação. Ele abre esse leque, né? Ele chama de maioridade em todas as atividades. Não é simplesmente a idade material, mas é a competência que a pessoa adquire em determinada área de conhecimento, em determinado campo. E ele prossegue assim, ó: há quem se faz maior na experiência física, ele esclarece aqui, no conhecimento, na virtude ou na competência. Então, peguemos aqui, conhecimento é fácil, né, através do estudo. Agora, nas virtudes, né, a pessoa que se demonstra coragem, liderança, honestidade, simpatia. Então ele coloca isso como virtudes, e pessoas que se destaquem nessas áreas e que eles aproveitem, que nós, né, que nos destaquemos nessa área, façamos uso, ou melhor, um bom uso, um uso coletivo disso, em favor das pessoas que estão à nossa volta. No conhecimento é muito fácil, né? Se eu me destaco na área da pedagogia, por exemplo, então eu tenho que fazer esse uso para que as pessoas possam usufruir desse meu conhecimento, e não uma coisa que fique guardada para mim, que eu adquira esse conhecimento, adquira essa informação e, de certa forma, eu mantenha isso de uma maneira velada, né? Não compartilhando, não auxiliando as pessoas que não tiveram as mesmas possibilidades que eu, que nós, que elas possam usufruir desse conhecimento. Assim toda a comunidade ganha, toda a coletividade. A proposta é exatamente essa. Vamos lá. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado, quer dizer, a pessoa que foi elevada, colocada, alçada a um determinado posto, né? De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer o seu débito para com o espírito comum. O espírito comum que ele coloca aqui é o coletivo. De repente a pessoa adquiriu isso e está desprezando a oportunidade de transferir, de multiplicar essas informações. Hoje é muito comum a gente aprender isso, né? Multiplicar aquilo que a gente recebeu. Então as pessoas são multiplicadores, né? Hoje está até mais em termo, mas esse livro já foi escrito há quantos anos, né? Ele não tinha essa exposição. A gente está conversando com um colega hoje que algumas dessas mensagens, né, pela quantidade de décadas que elas foram escritas, elas se tornam um pouco difíceis de serem atualizadas, ou o entendimento das pessoas possam alcançar essa situação. Muitas vezes quem atinge a maioridade financeira, aqui ele já começa a abrir o leque explicando, né?
Muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. De repente a pessoa luta tanto para conseguir, né, esse destaque financeiro, que se esquece de que essa condição financeira é benfazeja para ele, mas que ele poderia, de certa forma, compartilhar com as pessoas. Talvez se ele ganhasse um pouquinho menos, ele podia compartilhar isso com as pessoas que têm uma dificuldade maior em adquirir os próprios proventos. E muitas vezes elas são exploradas, né? Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. Isso é muito comum também, né? A pessoa, a partir de um determinado nível intelectual, ela pode, ele não generaliza, mas ele coloca aqui como muitas vezes a pessoa opta por esse caminho, né? Torna-se avarento, encontra destaque científico, torna-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. Essa é uma questão interessante, né, que o Emmanuel colocou. Eu tive o cuidado de dar uma olhada o que ele estava querendo dizer com relação ao orgulho vão, que seria um orgulho sem fundamento, que não se baseia em realizações e qualidades reais. Ele foi colocado num posto por uma determinada situação, por uma condição, mas não por um mérito. Então ele está se orgulhando de uma coisa que na verdade ele não é. Até tem uma citação de Jesus que nos remete a isso, né? Ele diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. E muitas vezes, né, tem uma outra citação dele que diz o seguinte: a quem tem se lhe dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que julga ter lhe será tirado. A pessoa acha que tem alguma coisa e de repente o título, o poder temporal que ela está exercendo não representa nada, né? E não é uma coisa duradoura. Vamos prosseguir com o Emmanuel aqui. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênção para a coletividade inteira, né? Eu estava falando no início, né? Todo progresso legítimo se converte em bênção para a coletividade inteira. Então a gente pode até lembrar das pessoas que deram sua vida por causas referentes ao progresso da humanidade. Se a gente pegar, por exemplo, aquela família Curie, né, que se dedicou muito ao trabalho da radioatividade, né, ganharam vários prêmios nobres na família, né, mas perderam a existência prematuramente, né, em função da radioatividade. Esse é um exemplo, né, mas se redundou no progresso com a humanidade. Hoje os tratamentos, né, de enfermidades com os raios é uma coisa que ninguém pode negar. Os diagnósticos de imagem, e vai por aí, né? Então, é um trabalho que redunda para a humanidade toda. E aqui ele cita um exemplo, ó, a própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. É óbvio, né? Não são todas as árvores que são frutíferas, mas a árvore frutífera cresce por frutificação e os frutos são compartilhados por todas as pessoas de modo geral. Então ela tem uma utilidade. A árvore nasceu para essa destinação. Cresce a fonte para benefício do solo, né? Se converte em terras férteis e produtivas. Então tudo na natureza ele mostra que existe realmente uma finalidade. E aí ele remete a nós mesmos, né? Se cresceste em experiência ou elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. Compartilhar esse nosso conhecimento. Compartilhar essas informações. E a gente vê isso até nas pessoas mais simples, né? Na medicina caseira, através das ervas, dos chás, né? Transmitido de família, né? De mãe para filho e assim por diante, né? Lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara
a furna barrenta e não desdenha o verme. O sol é o sol, né? Ele irradia para todas as situações, todos os locais, né? Ele não escolhe. E aqui, né, concluindo, começando a conclusão do raciocínio de Emmanuel, ele diz, ó, desenvolvimento é poder. Então nós estamos nos desenvolvendo e estamos adquirindo poder, né? A instrução, a educação é poder. As nossas virtudes são poder, que a gente compartilha com as pessoas. A gente granjeia amizade, simpatia. Isso é uma forma de poder também. Repara como entregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. Aí ele pede para a gente voltar um pouquinho, olhar para nós mesmos, ver o que nós estamos fazendo daquilo de bom que nós conseguimos angariar. Os talentos, né? Vamos pegar até pela parábola dos talentos que Jesus nos ensinou. Que talento que eu tenho? De ser amigo, sabe, ter o ombro amigo, de saber falar, de saber ouvir, de ensinar, de explicar em determinada área do conhecimento. Então é isso. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. O espírito maior foi Jesus que esteve aqui, né? Ele aceitou o sacrifício supremo sem condições, sem restrições, para nos trazer esse legado que a doutrina cristã nos oferece. A boa nova que Jesus nos trouxe, né? Com relação à vida futura, com relação ao perdão, ao amor ao próximo. E para Jesus nos trazer esse legado, ele sofreu, foi crucificado, né? Foi perseguido. Que ele veio confrontar os interesses materiais da época, que até então hoje perduram por muitos lugares do mundo, né? Não se esqueça de que, segundo o estatuto divino, o melhor é abençoado pelo maior. O que significa isso? Que nós temos todas as condições de auxiliar aquelas pessoas mais humildes, menos esclarecidas. E isso a gente vê, às vezes, numa questão que às vezes passa até meio que desapercebida. Nós temos uma amiga, né, que ela tem uma secretária, a gente chama, né, hoje a gente chama as empregadas domésticas, muitos chamam de secretária, né, e é uma pessoa humilde. Então ela está ensinando a essa senhora a como cuidar de uma casa, como ser uma pessoa produtiva nesse aspecto, porque ela não teve mãe, não teve pai. Então é uma pessoa que luta muito, sofreu muito, mas não teve as oportunidades. E ainda recentemente a gente teve contato com umas pessoas que o celular agora engana muito, né? A gente recebe mensagem das pessoas e a gente notou que uma determinada pessoa assistida aqui do nosso projeto social, quando você manda uma mensagem para ela, ela pede para você enviar um áudio. Então ela não sabe ler. Então são oportunidades que a gente tem para poder auxiliar essas pessoas. Então nas coisas mais simples, talvez a gente está deixando passar desapercebidas, né? Às vezes a pessoa não sabe fazer uma comida direito, não sabe limpar uma casa, você tem que ensinar. Seria muito fácil falar, vou arrumar outra, é mais fácil, né? Poxa, mas se eu puder auxiliar essa pessoa para que se torne uma pessoa mais produtiva, mais completa, puxa, já é alguma coisa que eu estou fazendo pela coletividade, né? Ela vai poder ensinar os filhos delas e assim por diante, né? Então é isso, ó. Deixa eu ver alguma citação que eu peguei aqui. Aquele que é considerado mais humilde, mais simples, seria o menor. É um aspecto que ele recebe orientação e proteção de alguém com maiores possibilidades, com uma compreensão mais ampla das questões da vida. Então é isso, né? O maior auxiliando o menor, protegendo, amparando, assistindo, educando, orientando, perdoando, né? É isso então, gente. É do livro Fonte Viva, capítulo 21, que tem por título Maioridade, tá? Muito obrigado. E assim vamos nos recolhendo, agradecendo a Deus, a Jesus, a esse querido mentor Emmanuel por essa mensagem que nos faz refletir acerca dessas questões da vida,
de como compartilhar conhecimento, de como auxiliar os nossos irmãos nas questões mais simples da vida cotidiana, até as mais complexas, dependendo de cada um dá de acordo com aquilo que possui. Então vamos rogando a Deus que nos dê força, coragem, entendimento, para que possamos levar a esses nossos irmãos e irmãs o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso respeito, para que eles possam crescer, para que eles possam dar continuidade à sua jornada espiritual e material também, com paz, com alegria, com fé e esperança em dias melhores. E enquanto oramos aquela doce prece que o amigo Jesus ensinou, vamos irradiando paz, amor, alegria, através de vibrações que possam alcançar os nossos lares, os nossos familiares, amigos, vizinhos, aos nossos irmãos enfermos que se encontram em hospitais, aos idosos, às criancinhas, aos órfãos, aos dependentes químicos, enfim, em cada leito de dor e sofrimento, em cada lar, que a misericórdia do alto se faça presente e que nossas humildes vibrações possam levar alento a todos aqueles que sofrem. E enquanto oramos aquela prece que Jesus ensinou, rogamos aos bons espíritos que fluidifiquem água nos copos, para que ao tomá-las possamos nos sentir ainda mais fortalecidos. E assim oramos a doce prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, com as bênçãos e a graça de Deus. Muita paz a todos.